Olá, meu nome é Isabela Ramos e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu trabalho. O nome dele é Índio Búlgaro, as influências da herança do modernismo brasileiro na série de autorretratos de Constantin Christoph. Esse trabalho, ele faz parte, um dos frutos, na verdade, né, dos meus estudos a nível de pós-graduação, onde eu venho estudando a obra desse artista. Um dos motivos pelos quais essa pesquisa acontece é justamente para tentar chamar atenção para esses artistas, né, esses artistas visuais brasileiros que estão fora desse eixo principal Rio-São Paulo, pensar um pouco sobre a produção desses artistas, né? Nesse trabalho, a gente está buscando observar as características do modernismo brasileiro, e, sobretudo, do modernismo mineiro, nas pinturas de Constantin. Essas pinturas que foram estudadas são pinturas que vão da década de 1980 ao início dos anos 2000, e é especificamente da série dos autorretratos desse artista. As obras de Constantin têm uma característica bastante interessante, né? Uma vez que esse pintor, ele não nasce no Brasil, ele vem de Strajitsa, na Bulgária, né? Migra com sua família, ainda na primeira infância, muito novinho, chega ao Brasil e fixa residência em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, aonde ele vai, enfim, produzir ao longo de toda a sua vida. Dentre as linguagens do Constantino, o que o interessava bastante era trabalhar a retratação de figura humana, sempre perpassando temas aí que vão levar em conta o divino, o grotesco, o escatológico também. Nos trabalhos dele, é interessante pensar esse percurso que ele faz, né? Uma vez que o deslocamento dele não é somente geográfico, né, pensando a formação desse artista. Ele sai do que é entendido como esse locus da produção de conhecimento, que é o continente europeu, e ele vem para a periferia, né, ele vem para o Brasil, onde fixa residência, ganha nacionalidade, enfim, se casa, vive por toda a sua vida. O trabalho dele é interessante nesse sentido também, por conseguir pensar como ele vai pensar o lugar de onde ele fala e como ele vai respaldar esse lugar no seu discurso, né? É interessante trazer as discussões de perigo e nascimento quando falam sobre a teoria da colonialidade do poder de Aníbal Quijano, pensando como essa influência que a Europa exerce sobre as regiões que foram colonizadas é ainda presente nos dias de hoje e como ela está muito colocada também nas nossas produções artísticas, culturais, né? Como elas dizem pensar a arte que é feita, né? A cultura que é produzida pelos latino-americanos, para os latino-americanos e sobre os latino-americanos. No caso, existe grande influência desse artista, mas é importante pensar que o período em que ele produz não é o período historicamente entendido como esse marco do modernismo brasileiro, né? Contudo, essas referências elas vão ecoar no trabalho dele, sobretudo com características de mineridade. Esse modernismo que buscava renovação estética, né? Uma linguagem que fosse original, mas que também buscava uma identidade nacional e uma narrativa a partir dessa identidade. Se a gente pensa as características que esse movimento ele passa a ter no território mineiro, a gente vai ter outras questões colocadas aí, como a ideia do próprio descompasso, né, que a gente tem aí entre tradição e progresso, essa ideia de pensar a ligação que esse homem mineiro tem com o passado rural e com a terra natal. A gente vê, por exemplo, referências à questão do horizonte das montanhas, que está muito ligada, com a questão da identidade do mineiro, também referências, né, ao metal, ao ouro, ao ferro. Tudo isso é muito presente. O artista também trabalha temas que são caros à cultura brasileira de uma forma geral, como é o caso do barroco, né? E quando ele traz esses temas, ele sempre vai revisitá-los de maneira carnavalizada, né? Pensar esse barroco, por exemplo, como é o caso aqui, mas de forma carnavalizada. Isso porque faz com que os temas que são trabalhados se transmutem. Bentes vai falar justamente sobre isso, sobre essa assimilação que é muito própria do período modernista, né, da antropofagia, de tentar trazer temas que são aparentemente diferentes, dicotômicos, mas que simbolicamente acabam sendo assimilados através dessa característica da carnavalização, criando algo que é novo, né? Esse modernismo de Constantin, ele vai estar muito presente também nessa característica da carnavalização, pensando o grande número de pessoas que são retratadas nas obras dele, pessoas que têm origens diversas,
pessoas que vêm, inclusive, muitas vezes, de relações com a cultura popular, com a cultura pop, com a religiosidade desse homem mineiro, e que estão presentes nesses quadros, nesse imaginário do artista, né? Algo que é muito presente no trabalho também é a exaltação do território. Isso acontece no caso do ambiente mineiro, pensando esse ambiente que é rural, que aparece nas cores e que está muito retratado nas suas gentes também. A figura do caipira, ela aparece com muita frequência e o próprio artista, ele se vê também como esse homem do campo. Porém, quando ele se coloca como esse homem do campo, a figura dele é sempre atualizada, né? Colocada como a figura de um homem que está muito atento com o seu tempo e que entende a influência que esse tempo e que esse exterior do Brasil, né, que esse território exterior ao Brasil tem de influência sobre ele. Portanto, quando se retrata no campo, ele se entende como um cowboy, né? Ou seja, ele tem uma referência que vai dialogar grandemente com esse pensamento modernista, por comer referências externas, mastigar, engolir o que é bom e, enfim, excluir aquilo que para ele não serve. Ao longo do trabalho do artista também, é comum que nós vejamos referências a grandes, considerados, né, grandes artistas aí, que vão pensar os movimentos das escolas europeias, como é o caso da referência que ele faz a Picasso, que é um grande expoente do cubismo, né? Mas ele também vai trabalhar com outros artistas desse imaginário europeu, sempre pegando elementos das obras desses artistas e colocando em seus quadros, né, mudando o ambiente em que ele é colocado, o contexto em que ele é trabalhado. E isso pode gerar uma série de questionamentos na gente, no sentido de pensar o que ele faz com isso, ou por que ele faz isso, né? No sentido de como é que ele vai abraçar essas entidades artísticas que fundam a epistemologia eurocêntrica e vai colocar essas obras no trabalho dele, né? Se isso não seria um endosso a essas epistemologias, ou se seria, talvez, uma forma de tentar descolonizá-las, quando ele transmuta essas referências através da carnavalização, né? Quando ele transfere o lugar de origem dessas imagens, pensando a influência que elas teriam aqui nesses contextos, nesses cenários do Sul. É muito interessante pensar que o artista, em consonância com o pensamento da colonialidade do poder e como esse poder nos influencia em consonância também com essa busca que o modernismo tinha com relação à independência, ele vai trabalhar temas também que estão muito ligados a que independência é essa? Como ela acontece, né, de fato, e se acontece, em que termos acontece, quais são os elementos que compõem todo esse processo. O artista trabalha isso, sobretudo, na identidade brasileira, mas, sobretudo, na identidade mineira, que está muito presente também. E ele vai se colocar em momentos muito importantes dessa história mineira como alguém que é um agente também, como alguém que faz parte desse processo de emancipação, de independência, né, que constrói junto. É muito interessante pensar que o artista, em grande parte dos seus trabalhos, ele vai se colocar como alguém que se constrói enquanto observa, né? Que encara aquele que observa também e que, a partir disso, cria suas referências. Alguém que muda ou tenta mudar os pontos de vista para, a partir, então, redimensionar essa ótica, né, das lentes da realidade para aí passar a transformá-la também. Ele era um homem altamente atualizado com o seu tempo, com o seu território, né, atento às novidades, mas também à história. E aí, observando, por exemplo, essa última imagem, autorretrato, vendo as coisas às avessas, é natural que a gente associe o ponto de vista dele ao de outros artistas que também se ocuparam de pensar o papel e o lugar que a América Latina passa a ocupar a partir do processo de colonização e dos seus desdobramentos, né? É interessante que a gente pense as formas como as artes visuais e o processo de teoria e crítica dessa arte se apropria de teorias que muitas vezes não vão conseguir abarcar o que é nossa referência daqui, o que é nossa produção daqui, entendendo que existe uma multiplicidade de influências aqui também, né? E que nós estamos sujeitos a elas, né? A essas práticas. De maneira similar, no processo, né, da poética de Constantino, nas construções que ele engendra aí, ele acaba tentando mostrar para a gente como esse exercício teórico, estético, né? Ele, quando ele pensa a identidade, ele acabou por pensar o todo. Ele acabou por pensar um pouco de todos nós, né? Também brasileiros, mineiros, geraizeiros. É isso que eu tinha para apresentar e muito obrigada.